a partir de agora, minha gente, o papo é sério, porque vamos falar de algo que atinge quase a metade da população, isso mesmo, que é a alergia. E para isso estamos recebendo aqui pela primeira vez, primeira de muitas, viu, doutor Rodrigo Pérez, que veio direto lá de Cáceres para nos visitar aqui, doutor. Seja muito bem-vindo e quero agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, compartilhando todo o seu conhecimento. Boa tarde, Helga. Eu quero agradecer em primeiro lugar a você, a todos os seus colaboradores, né, pelo carinho até de estar em contato com a gente. Para a gente é um prazer, enorme estar aqui. Falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é medicina e alergia, né? Olha, a alergia, doutor, como eu falei no início, é algo que é muito presente, né, na nossa vida, porque sempre você ouve falar que alguém ou teve um quadro de alergia, ou sofre muito com alergia, seja respiratória, porque existem vários tipos. Mas para iniciarmos mesmo, o senhor podia nos conceituar o que é alergia? Ela é uma hipersensibilidade? Então, alergia é até bom, né? A gente às vezes fala a palavra hipersensibilidade, sim, mas assim, popularmente seria uma reação que o organismo não está acostumado. Então seria uma reação adversa, vamos colocar assim. Entendi. Que o organismo responde a várias maneiras, né? Uma resposta do nosso organismo? É uma resposta do nosso organismo. Então assim, como que na maioria das vezes funciona? A pessoa tem o primeiro contato, ela cria, né, um anticorpo, qualquer substância. Sim. E no segundo contato a pessoa apresenta, isso aí são os casos mais graves, que é o que a gente chama de IgE mediado, que são os casos mais graves, que pode ter risco de morte, dependendo, por exemplo, a picada de abelha, alergia a camarão, alguma coisa, são pessoas, a gente vê que tem várias pessoas que podem vir a óbito aí numa reação anafilática, que a gente chama, que é o quadro mais grave de alergia. Sim. E tem outros mecanismos, né? É igual, por exemplo, até um contato com limão, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa sai no sol, está no churrasco, faz uma dermatite local. Isso também é um processo, é uma reação alérgica, né? Mas ela não é mediada, ela é celular, é diferente um pouco dessa, ela é mais como se fosse uma reação tóxica, vamos dizer assim. Entendi. E isso pode acontecer a mesma coisa, às vezes você vai numa festa, come um alimento e faz uma intoxicação, né? Sim. Não deixa de ser uma reação diversa, só que diferente, que às vezes a pessoa, isso quando é tóxico, não necessariamente a pessoa ela é alérgica àquilo lá. Entendi. Pode ser só como se funcionasse uma intoxicação. Isolado. Um caso isolado. Entendi, né? É como se é uma reação adversa também, só que assim, a pessoa não necessariamente ela é alérgica àquilo, mas é mais ou menos o mecanismo funciona também. No caso da alergia, da maioria das vezes, a gente tem o quê? O paciente, ele cria ele passa a desenvolver uma reação àquilo lá. Então, no segundo episódio, ele vai ter. E tem as reações, né? Aí tem várias, né? Como você falou, né? A gente tem a alimentar, sim, tem a respiratória, que vai desde o nariz até o pulmão. Geralmente é causada por ácaros, mais poeira, sujeira. É o que a gente chama de inalantes, né? Que é aquilo que tem possibilidade de inalar e desenvolver. Aí entra ácaro, mofo, pólen. Foi até interessante, às vezes, você falar isso, porque tem aquela pessoa que às vezes fala assim, passou um perfume, eu começo a espirrar. É, né? Verdade, eu já ouvi falar mesmo. E aí, assim, qual que é um pouquinho diferente, né? Na realidade, isso aí, ele é como se fosse um fator predisponente. Não necessariamente a pessoa é alérgica ao perfume. Sim. Mas aí, como é um cheiro forte, aí a pessoa já tem uma rinite, já tem um processo inflamatório no nariz, né? É um gatilho para ativar esse quadro. Né? Doutor, eu fiquei curiosa com algo, assim, a alergia, ela pode desenvolver alguma doença? Tipo, é importante que você leve a sério e busque um profissional para fazer um tratamento? Ela evolui de alguma forma? Você entendeu? Entendi. Na realidade, assim, né, a gente fala que a alergia normalmente ela é evolutiva, né? Então, assim, vamos pegar crianças, ela tem uma dermatite atópica, que é uma reação, né, uma alergia da pele, que às vezes aquelas criancinhas que tem as bochechinhas que descamando, né? Sim. E aí normalmente esse paciente é um paciente que vai vir a ter, por exemplo, um quadro respiratório,
que é o que a gente chama de bebê cheador, que é como se fosse uma asma no início, né? Uma criança que sibila várias vezes, tudo. E aí tem alguns fatores que a gente classifica, né? E o que é interessante, até relacionado ao que você falou, é que assim, por exemplo, a gente tem algumas doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus, Olha só. que ele pode, às vezes a primeira manifestação dele pode ser um processo alérgico uma urticária, e às vezes a pessoa procura a gente vai fazer uma investigação. Então, várias doenças autoimunes pode ter como um início, né, como se fosse sintoma, no caso, é como daí. se fosse um mecanismo inicial para... Então, normalmente, quando a gente pega, por exemplo, mulheres, principalmente, né, entre 20 e 40 anos, que começa com uma dermatite um pouco mais grave, às vezes ela tem uma dor articular, e às vezes ela procura a gente. Quando a gente vai fazer uma investigação, a gente acaba, às vezes, fazendo um diagnóstico de alguma doença autoimune, que as mais comuns aí seria, por exemplo, o lúpus. Dá né? uma maquiada, né? Dá uma maquiada. A pessoa, eu tô com uma alergia, e na Isso. realidade, quando você vai investigar, descobre Acaba que é um descobrindo sintoma de uma sintoma doença. dessa Você maneira. vê como é que tem que Tem, realmente eu acho que- levar a sério, né, doutor? Eu acho que é bem importante, porque assim, por exemplo, na criança, um pouquinho diferente, alguns vírus podem desencadear, e a gente tem visto muito isso, criança que às vezes a gente procura, a mãe procura, que ela está com, né, urticária, que é uma dermatite generalizada, né, que é aquelas Sim. lesões mais altas, né, que são, né, Entendi, que elas na ficam pele. na pele, e aí às vezes a gente vai ver, às vezes quando a gente vai fazer uma investigação, às vezes a criança teve lúpus, teve Covid há 15, 20 dias atrás, e aí às vezes foi assintomático, mas aí a manifestação vem. Então, assim, tem o processo viral, né? Então, na criança, quando é uma vez, às vezes um início, e é uma coisa meio passageira, né? Às vezes a gente posterga um pouco a investigação, mas é quando, Entendi. a partir do segundo episódio, a gente já costuma investigar. No adulto já é um pouquinho diferente, que normalmente é a manifestação mais tardia, aí já cabe uma investigação, né? Uma manifestação mais tardia, tipo, Às nunca vezes a pessoa- aconteceu, de repente, do nada, isso, a na fase pessoa adulta. começou a ter uma reação. Pode ser, eu acredito que frutos do mar, eu ouço Sim. muito falar, inclusive quando eu fui fazer lá o meu estudo, dei uma olhada, eu vi muitas reclamações em relação a frutos do mar. E que algo que manifestou já tardio, assim, já era adulto, de repente começou a ter alergia de frutos do mar. Isso é comum, acontece? É Você tá comum, normal e de repente porque, assim, começa um quadro alérgico. Às vezes a pessoa não tinha contato antes, ou às vezes tinha um contato precoce. É até bom você falar, né, que fica aqui a informação. Qualquer manifestação de frutos do mar, a pessoa não deve comer novamente até que seja feita uma investigação, porque dos alimentos é o que mais está relacionado à reação grave, relacionada à morte. Sério? São frutos do mar. Então, assim, a Olha gente até só. teve um colega médico, que ele até trabalhava no SAMU, né, que até Entendi. coisas do destino, e aí ele acabou, e aí não fizeram, porque assim, nesses casos, a gente tem que fazer adrenalina, não adianta tomar, vou tomar, por exemplo, vou tomar um Alegra e vou Sim. comer o camarão, isso não existe. Na Já reação, ouvi falar reação isso, viu? alimentar, vou tomar aqui o remédio, então não faça isso, porque realmente a gente pode ter uma reação e dependendo do lugar que tiver, se não tiver um atendimento adequado mesmo, né, se for um choque anafilático, a pessoa pode não nos deixar aí, né, Olha e acabar só. indo a óbito mesmo. O doutor falou agora que a alergia alimentar é geralmente um dos quadros que se desenvolve assim mais sério, então que você realmente tem que levar a sério. Existe vários tipos, né? A alimentar, de medicamentos, de cosméticos também, Sim. que é bem frequente, e muitos outros. A gente poderia comentar cada uma delas, doutor? Podemos comentar. Mas vamos dar uma paradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, minha gente, já voltamos. Estamos de volta hoje, aproveitando a oportunidade de ter o doutor Rodrigo Pérez
nos ensinando como lidar com os quadros de alergia, né, doutor? Porque, olha, é algo realmente que a gente precisa se preocupar. Geralmente as pessoas falam, ai, tá com um quadro alérgico, às vezes nem vai investigar, né, doutor? Tipo, existe vários testes hoje que você consegue descobrir qual que é o tipo de, se é um produto, se é um alimento, se é uma maquiagem, um cosmético, que identifica qual que é o que te causa a reação alérgica, né, doutor? Então, é bacana você comentar, porque assim, a gente tem 2 tipos de alergia, né, principais, que é a mediada por IgE, que é aquela que a gente faz o teste imediato, tá? O teste imediato a gente faz em, por exemplo, ácaro, mofo, alimentos, né? Sim. Então a gente faz o teste, esse é o teste de leitura imediata, que é o plique teste que a gente chama. Então a gente pinga a substância, faz um plique, a gente faz o teste da histamina antes, porque quando a gente toma um antialérgico, a gente toma um antihistamínico, então a gente testa a histamina. Se a histamina reagir, significa que a pessoa está apta a fazer o teste. Entendi. Porque ele tem que reagir para você não estar sob efeito de antihistamínico. E aí, o que a gente vê nesses testes? A gente pode ver, tem medicamentos, alimentos e né, inalantes, poeira, abelha, vespa, marimbondo e formiga, que são os himenópteros que a gente chama, Sim. que é aqueles que podem ter uma reação mais grave. No caso do cosmético, como você comentou, chama PET teste o teste. Então a gente faz, a gente coloca uns adesivos nas costas. Esse é um teste de leitura tardia. Por quê? Ele é celular, ele não é reação imediata. Então você pode ter uma reação e ela pode demorar às vezes 3, 5 dias para reagir. Então é um teste mais demorado, um teste de 5 dias. A gente põe os adesivos nas costas. Olha Aí a gente só. testa várias coisas aí, por exemplo, né, você tinha até perguntado para mim sobre, por exemplo, bijuterias, níquel, né? Que então, acontece sulfato muito. de níquel, sim, é bem comum. bem comum. Tem, Cloreto de infelizmente, cobalto tem são mulher que não pode usar, né? Tem que Sim. ser ou só de ouro, sabe? Às vezes até prata. Não consegue usar mesmo de nenhum jeito. Tem aquela reação, eu acho muito triste, viu, doutor? Não, é triste. Não, tem um lado bom porque a pessoa pode pedir só ouro, né? Pode pedir, para de pedir bijuteria. Adorei essa parte. Mas aí, assim, então o teste é muito comum, principalmente né, na mulher, bicromato de potássio, Sim. né? Parafileno de amina, que está relacionado à tatuagem, níquel, aí é um teste um pouco mais prolongado, né? Sim. E aí, assim, depende, hoje tem vários tratamentos, aí às vezes a gente faz, assim, qual que é a diferença, às vezes, da reação IgE mediada, que é o de teste imediato, que pode dar reação de morte e tudo, em alguns casos por alimento, medicamento, diferente do teste. O teste, às vezes, a gente afasta, é como se o organismo fosse esquecer, e aí, às vezes, dependendo, você consegue, às vezes, dessensibilizar só com afastamento. Sim. Na questão do IgE mediado já é um pouquinho diferente, que é aquela que a pessoa fala assim, tem vacina para essa alergia, né? Que é interessante. A gente chama de vacina, mas na realidade é uma imunoterapia. A gente vai fazer uma imunomodulação no paciente. Então é muito interessante hoje, porque assim, por exemplo, criança com APLV, que é assim, que a mãe mais teme, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Até bom comentar, porque o leite de vaca, que é a proteína, é diferente, por exemplo, da lactose. A lactose é um açúcar, então a gente não tem alergia à lactose, a gente tem intolerância. Se então, confundem muito, né, doutor? E aí a gente vai ter manifestação só intestinal mesmo, gases, Entendi. diarreia, diferente da alergia que às vezes vem sangue nas fezes, vômito e até dermatite mesmo, tá? Então assim, hoje, por exemplo, depois de 1 ano e meio, a gente faz por exemplo, esse paciente vem, a gente afasta a proteína do leite, não a lactose, a proteína do leite, né? Durante, às vezes, 1 ano e meio. Aí a gente faz um teste, dependendo como tá, a gente faz uma provocação, que é bem interessante assim, a gente pega um alimento assado, que ele é menos alergênico. Então, às vezes, a gente libera o bolo, mas não libera o leite ainda. E aí você vai fazendo uma dessensibilização até você... É como se eu pegasse um copo de leite, e fosse, né, um copo de água, fosse pingando uma gota de leite, para a gente dessensibilizar esse paciente. E isso a gente faz com ácaro, a gente faz com mofo, a gente faz com estrófilo, que é mosquito, né? Sim. Então é bem interessante que a gente consegue realmente modificar, dar qualidade de vida para esses pacientes. Porque doutor, eu vi o doutor falando que existe tratamentos, né? Falando, nos explicando aí como seria feito isso. Mas a alergia, ela tem cura?
Tem, é o que eu tô falando assim, às vezes a gente tem paciente que está 10 anos Que assintomático, né? A gente considera ele curado. Assim, curado, assim, né? Não é 100%, pode ser que aconteça novamente ou não? Não costuma acontecer. Então, com alimentos, a gente, é assim, uma imunomodulação que você faz. Então, por exemplo, você voltou o leite para esse paciente, que a gente chama o dia D. Aí a gente faz, o paciente, né, chegou naquele dia que ele vai voltar a comer. Só que assim, ele tem que ingerir essa substância pelo menos 2, 3 vezes por semana. Senão é como se o organismo esquecesse. Entendi. E ele volta a apresentar. Na questão do ácaro, mofo ou mesmo abelha, vespa, marimbondo, a gente consegue realmente dessensibilizar e o resultado... fazendo com que essa paciente... E hoje, assim, é muito importante também, principalmente naquelas urticárias, né, que a gente chama espontânea, que às vezes você não chega num fator predisponente e é aquela paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim. Hoje existe questionário, existe várias coisas que você classifica esse paciente e a gente tem hoje alguns medicamentos parecido com esse que a gente usou até no Covid aí, que é o tocilizumab, tá? Que ele é um medicamento feito até com componentes humanos, vamos dizer assim. Sim. Então, é um tratamento caro, ele está disponibilizado pelo SUS, desde que você classifica esse paciente. Você chegou na medicação máxima dele, por exemplo, uma quantidade muito grande, que aí começa a interferir até na qualidade de vida, sonolência. Saúde, sim, né? que aí você chega, aí já entra a questão da gente poder usar esses, né, alguns medicamentos estão disponíveis, inclusive, por exemplo, na asma, que é a mesma coisa, uma asma grave, por exemplo. Foi até legal uma hora que você comentou, porque assim, normalmente os quadros de alergia, eles não são aqueles quadros, a maioria não é aquele quadro grave. Sim. É difícil um paciente que a gente fala que é asma quase fatal. Paciente que tem uma asma muito grave, que realmente às vezes ele precisou ser entubado, ele ficou na UTI. Então esse paciente, se você falar para ele tomar 10 remédios por dia, ele toma. Agora aquele paciente que tem esporádico, que às vezes não vê um quadro mais grave, o que pode às vezes interferir a longo prazo, sobrecarregar coração, alguma coisa assim, pelo fato de você ficar cansado constantemente. Então aí você já tem um pouco mais de dificuldade de tratar esses pacientes, porque às vezes aquele paciente que ele some, né? Aí quando tem uma crise ele reaparece. E na imunoterapia. Entendi, doutor. Dá uma melhoradinha, esquece. Né, que tem aí alergia. Aí a hora que ele lembra, a hora que ele tem, de novo ele liga para você e fala assim, ô doutor, não paro de tossir, né? Aí você olha assim, faz 1 ano e meio que ele não vê, você fala, nossa, mas faz 1 ano e meio que você está tossindo? Ele fala, não, eu fiquei bem, mas aí faz 1 semana que eu voltei. Porque até na imunoterapia é interessante que a gente, que tem uma sequência, são pelo menos 3 anos de imunoterapia. Nossa. Então às vezes você começa com uma fase, a gente vai em torno aí de 7 meses, uma fase, mais ou menos de um quadro, então vamos supor que você chega a 3, 4 fases no paciente. Porque cada vez ela vai ficando mais forte. É como eu expliquei a questão do copo de água. Cada vez você vai pingando uma gota de leite até que o copo esteja cheio de leite. Entendi, e você esteja tomando ele puro. Uhum. E aí, então, assim, quem faz isso, a gente vê realmente uma evolução, um processo grande. A sério, tem que levar a sério. Olha, eu acredito que a queixa maior é essa, né, doutor? Os pacientes levarem a sério. Porque, como eu falei, são difíceis aqueles pacientes que realmente... Tem tudo, né? Às vezes, porque, mas na realidade, eu acho que tudo na vida é um processo, né? Com certeza. Se você criar o hábito de fazer exercício, você vai fazer exercício todo dia. Comer com qualidade, assim, tudo. Sim, eu acredito que os pacientes que tenham, assim, o seu bem-estar bem prejudicado, eu acredito que o de quadro respiratório... eles não pode um carpete, um tapete já estaria espirrando, sim, né, doutor? Não pode cortina, tem um procedimento que tem que fazer de higienização direto, sim, em estofados, em sofá, na própria cama. Então, assim, a pessoa, ela fica refém, né? Tem que ter uma rotina pesada, que senão ela apresenta quadros graves. Mas eu acho que dependendo, assim, se você der uma orientação, você consegue atingir todas as classes sociais, entendeu? Então, às vezes você vai passar um pano úmido, às vezes se você tem o hábito de usar, claro, olha que às vezes maravilha, uma bacia com água, né, para você melhorar a questão da umidade. E é até interessante falar também dos preconceitos, né? Por exemplo, existe muito preconceito, vamos supor, adolescente, aí você passa uma bombinha para ele usar, ele quer usar escondido, porque ele fica... E tem aquela coisa que a pessoa fala, mas vai viciar na bombinha. Eu falo, ó, a gente vicia em droga, em drogas... né? Tipo cocaína, não vicia numa bombinha. O que acontece na maioria das vezes
é que a pessoa usa só, por exemplo, o salbutamol, que ele é só para tirar da crise. É a mesma coisa, eu costumo explicar assim, eu preciso usar o óculos, aí eu não uso, fico com dor de cabeça, vou lá e tomo uma dipirona todo dia. Estou viciado em dipirona? Não, mas enquanto eu não colocar o óculos, eu não vou, vou continuar tendo dor de cabeça. Entendi. Então, quando você usa um remédio, por exemplo, que o paciente ele precisa usar um anti-inflamatório, não precisa usar só um broncodilatador, né? Então, se a pessoa vai, ela anda com aquela bombinha, aí ela só usa aquele lá, então assim, é a mesma coisa que eu falei de tomar dipirona para dor de cabeça. Ela vai melhorar da falta de ar? Sim, mas não vai melhorar da doença, porque ela precisa tomar um anti-inflamatório. Então, existem bombinhas profiláticas para evitar que a pessoa tenha doença e existe sintomática, igual a dipirona, que é, por exemplo, né, o broncodilatador, que é o salbutamol, para usar quando está em crise. Quanto mais controlada ela está, menos ela vai precisar usar o salbutamol. E assim por diante. Doutor, olha, estamos aqui com o nosso tempo estourado, acabaram de me avisar, mas eu vi que esse tema, doutor, ele é muito extenso, né? A gente pode navegar aí por vários tipos de alergia, fazer o alerta, dar dicas. Então, o doutor poderia voltar aqui em nosso programa para a gente continuar esse bate-papo. Vamos sim, eu quero... Te trazer lá de Cáceres, né, doutor? O doutor tem clínica em Cáceres, né, que trata justamente, uma clínica voltada à alergia. Sim, lá a gente faz alergia, eu fiz alergia e fiz pneumologia, então eu tenho título nas duas especialidades, apesar que tem bastante vínculo, né? Principalmente bem conectado, né? Principalmente o respiratório. Sim. Quero até aproveitar aqui, né, finalizando, agradecer. Nós que agradecemos. Agradecer em primeiro lugar ao grande arquiteto do universo por fazer com que a gente esteja aqui. Sim. Agradecer você, toda a sua equipe aí pelo carinho. Obrigada. Quero deixar aqui, mandar um beijo especial para meus filhos, eu tenho 3, né? Tem 2 Maria, uma mineira de 18 anos, Maria Clara, Maria Eduarda de 8 e Rodriguinho, que são cacerenses. Olha e só. Um beijo especial também para minha equipe, a Clínica Fortaleza. Às vezes as pessoas perguntam, Rodrigo, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu consigo porque eu realmente tenho pessoas que me ajudam. Então eu quero deixar aqui um beijo especial aí para elas, né? Letícia, Vitória, Ana Júlia, Deisiane, Vivi, Cirlei, que estão aí fazendo controlando, toda a sua base, né, a gente, né? E eu acho que, né, é isso aí. Eu acho que eu gosto muito de música, eu tenho paixão por música. E aí, assim, né, finalizando, eu acho que é interessante. Eu gosto daquela música, não custa nada, por um sonho tão real. E a gente continuar sonhando. E tem que trabalhar para realizar os sonhos, né? Mas assim, buscando sempre o bem, buscando sempre estar ajudando as pessoas e, né, acreditando que a gente pode... Fazendo desse mundo um lugar melhor, né, doutor? Fazer esse lugar. Doutor, eu adorei. Obrigadão, viu, e o convite aí. Gostei muito de estar aqui. Nós que agradecemos e já vamos sair daqui com a data marcada para voltar, né? Eu já vi que a estrada vai ser frequente, né? O caminho. Apesar de que o doutor deve vir para Cuiabá sempre, né? De vez em quando a gente está aqui. Não só Cuiabá, o interior inteiro. A gente faz atendimento eu atendo em Lacerda também, a gente tem uma vez por mês, a gente está lá. Mandar um abraço pro pessoal da SOS também, que sempre está ajudando a gente. E agora Cuiabá. Cuiabá, estamos aqui também, se Deus quiser, vamos estar aqui também. Com certeza, para compartilhar, né? Passar para frente todo esse conhecimento adquirido com muitos anos, né, doutor? Eu quero te agradecer novamente esse bate-papo, pelo seu tempo, que você veio de lá para trazer informação que é tão importante a gente conseguir levar para as pessoas, né, essas dicas, uma informação com credibilidade, numa pessoa que estudou muito, que tem referência, que tem conhecimento, que está ali no dia a dia e falando sobre esse assunto que é importante, que faz parte da vida das pessoas, da rotina das pessoas. Então, eu te agradeço muito e até a próxima. Obrigadão. Fica com Deus. E o Elgue Você de hoje continua. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho. Na sequência, voltamos com bate-papo com ele, Carlos Campelo.